A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que privilégio nós temos com esta liberdade de buscarmos ao Senhor nosso Deus, que de fato os nossos corações, o nosso intelecto, os nossos corpos estejam dispostos a sempre se prontificarem, a sempre disporem a estar buscando mais e mais ao Senhor. Por isso eu convido a amada igreja a abrir a palavra do Senhor em 1 João, deixem aberto a palavra do Senhor, em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Quero refletir com os irmãos num pequeno trecho em que o apóstolo João escreve assim no versículo 16. 1 João capítulo 5, versículo 19. Me perdoem. 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Irmãos, este João que escreveu esta epístola é o mesmo apóstolo que escreveu o Evangelho de João. Em João capítulo 3, versículo 19, nós vemos assim: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O cenário é caótico. A situação não é nada fácil. A condição está totalmente perdida, bagunçada, fedendo a estragado. Não é simplesmente uma desorganização das roupas fora do cabide. Não é simplesmente sandálias fora do seu local apropriado de guardar. É uma questão mais séria, muito mais profunda, apesar de que, quando não cuidamos, não organizamos as nossas coisas, há indícios de que temos tido algum conflito interno, alguma complicação emocional, que geralmente desencadeia uma bagunça espiritual. Se nós não organizamos as coisas mais simples da vida, que dirá então as coisas um pouco mais complexas ou mais valiosas, importantes. Apesar de que a desordem revela muitas coisas em como o coração está e os pensamentos de uma pessoa, nós podemos refletir muito além do que simplesmente objetos e coisas. Por sabermos que é a revelação bíblica que o mundo jaz no maligno, será que as pessoas que adentram as igrejas estão seguras que são de Deus? Falamos, meditamos sobre ser sal e luz, mas será que realmente estamos dispostos não somente contribuir, não somente aplicar uma parte das nossas finanças para missões, mas fazermos parte como aqueles que proclamam, testemunham o nome de Cristo? Digo estas coisas e pergunto isso porque interfere sim a maneira como você, como nós organizamos as nossas vidas.
seu espaço, sua agenda, suas prioridades? Como tem sido sua disciplina em cuidar da sua alma, dos seus pensamentos? No mundo que bombardeia um monte de mentiras, enganos, desejos ilícitos, coisas contrárias aos valores de Deus, como você tem organizado o seu coração, os seus pensamentos? Como você tem vivido nesse mundo que jaz do maligno? Você tem resistido, lutado o bom combate na fé em Cristo Jesus? Pois bem, o mundo jaz na escuridão, mas há esperança. Aleluia! O mundo jaz na escuridão, mas há esperança. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Oremos. Bondoso e eterno Pai, Tu és, ó Deus, o nosso socorro bem presente no dia, no tempo da adversidade. Ainda, ó Deus, que se levantam gigantes, ainda, ó Pai, que a natureza se levante em turbulência contra as nossas vidas, contra as nossas casas. Ó Deus, Tu és a nossa fortaleza. Não existe outro, não existe nenhum outro lugar que nos importe, ó Deus, estar, se não for com Tua santa presença. Por isso, nessa noite, ó Deus, já iniciamos dizendo: Senhor, sê propício a nós. Somos pecadores, reconhecemos, e necessitamos, ó Deus, da Tua santa presença. Presença essa, ó Deus, que transforma. Presença essa, ó Deus, que santifica. Sê conosco, ó Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que somos de Deus. O apóstolo João, ao dizer isto, sabemos que somos de Deus, ele vem se certificando de que o conhecimento dele, o entendimento dele não estava simplesmente pautado, não estava simplesmente baseado, alicerçado num pensamento positivista, numa ideia em que ele mesmo fabricou, e então ele dizia assim: é sim, eu creio, simplesmente por dizer. Não era assim tão simples, porque ele só passou a conhecer porque o próprio Cristo se revelou a ele. A luz iluminou as trevas do coração dele. Por isso era inadmissível que ele se conformasse com os rudimentos deste mundo. Que rudimentos eram estes? A estrutura em que o ser humano se rebelou contra o Criador. Uma falsa aparência da arquitetura, das estruturas de pensamentos, de ideias e ideologias, de filosofia de vida, de estilo de vida. O apóstolo João não estava mentalizando meramente estas questões de saber que eles eram de Deus, porque o Espírito Santo falava ao seu interior. Mas esse falar ao interior, este trabalhar do Espírito Santo no interior dele, produzia, provocava benécias, transformações, das quais não ficou marcante só no primeiro século, mas até os dias de hoje, no tempo que se diz agora. O Espírito Santo tem sim trabalhado, balançado, sacudido as nossas vidas. Como o profeta Ezequiel falou que Deus deveria vir: Senhor, venha e sacode a terra, estremeça a terra. Mas muito mais do que estremecer, causar terremotos na estrutura terrena,
Os nossos corações, muitas das vezes, têm precisado disso, não para causar uma desordem, não para causar confusão ou uma bagunça, pelo contrário, é para dar um despertamento, um balanço que vem como um alerta, porque é estranho sermos crentes em nós mesmos e para nós mesmos, e não fazermos diferença. E quando eu digo fazer essa diferença, não é que nós vamos ser renomados, grandes missionárias ou grandes missionários que ganham, digamos, algum nome. Na realidade, para um bom cristão, isso pouco importa, porque o que importa é que ele cresça e que nós diminuamos. Isso está bem entendido? Isso está bem claro nas nossas vidas, que Cristo cresça e nós diminuamos. Eu costumo dizer isso, eu não tenho femômetro para analisar, e nem ostento isso, de ter um tipo de sensor. Essa irmã tem fé a mais, hein? Não é fé demais não. Esse irmão é mais evoluído, é mais desenvolvido. É certo que pelos frutos nós essconhecemos, mas, meus irmãos, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa sabedoria é porque o apóstolo João estava inteirado, estava confirmado nos princípios, nos valores, no padrão do próprio Deus, revelado em Cristo Jesus, do qual Ele mesmo enviou aquele que capacitaria e capacita os seguidores de Cristo, o Espírito Santo. E não é uma capacitação aleatória, ou sem endereço. Essa capacitação, existe um endereço, existe um vínculo, e este vínculo, sim, é pelas Escrituras Sagradas. O espantoso, que isso não é uma coisa assim, nossa, hoje o que o pastor falou é algo inédito. Não é inédito, mas me parece que nós temos precisado do renovo. Fala aí, renovo, baixinho. Eu não tenho costume de fazer essas coisas não, viu? Fala aí consigo mesmo, renovo. Renovo dos céus, renovo da palavra de Deus. Não é um renovo dos meus pensamentos meramente, mas se formos pensar na nossa mente, que ela esteja conectada, que ela esteja cativa na mente de Cristo. É dessa forma que nós conseguiremos vencer o não se conformar com este mundo, mas termos as nossas mentes renovadas, transformadas, porque as nossas mentes não estão propriamente em si mesmas, mas estão ligadas à mente de Cristo. É lindo de ver a conexão que todos os servos de Cristo, ao proclamarem, ao falarem das verdades do reino de Deus, eles tinham uma conexão, mesmo que houvesse uma distância geográfica ou uma distância temporal. E da mesma forma hoje, eu não trarei grandes novidades para os irmãos. Permanecerei naquilo do qual nós fomos chamados a viver, na palavra do Senhor. Porque é isso que o apóstolo João vem dizendo. Se levantaram falsos mestres, se levantaram seitas malignas, tentando perturbar a paz dos crentes. E o que os crentes deviam fazer? Se esconder? Não. Para manter a política da boa vizinhança, para não gerar estresse, deixa eles, a gente está aqui no nosso mundinho, cada um no seu quadrado, está bom demais. É assim que os crentes viviam, e é assim que os crentes vivem, nessa ideia do politicamente correto. Oh não, deixa eles crerem, eles estão indo para o inferno, faz parte, não é não? Deixa lá.
um cristão transformado, um cristão que sabe que pertence a Deus, ele clama, ele proclama vida nova, esperança, não somente com as palavras, mas também num testemunho de vida. E este testemunho de vida, sim, tem a ver com ajudar ao próximo. Se de primeiro momento nós não descobrimos que o próximo tem tentado tirar proveito de nós, não importa, devemos ajudar. Devemos ajudar. E nesta ajuda, o principal destaque não é simplesmente fazer boas obras, por bondade, mas é para deixar bem destacado: nós fazemos por causa do nosso Senhor, Jesus Cristo, porque sabemos que somos de Deus. E esse saber que somos de Deus, como podemos descobrir? Como você pode saber? É simples. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Versículo 18 de 1 João capítulo 5. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Não vive na prática do pecado. O sentido original desta passagem tem a ver com a seguinte questão: a pessoa não tem prazer no pecado, ela não permanece no pecado, ela luta contra o pecado, porque nós também sabemos que não existe ninguém, nenhum de nós, que possa declarar assim: PHN, conhece essa sigla? Por hoje não peco. Quem já ouviu um programa assim? PHN, por hoje não peco. Infelizmente, eu não consigo, mas eu não me conformo com o meu ser. E nós precisamos agir assim, como os servos de Deus, como os filhos de Deus, não nos conformar com as coisas deste mundo, não achar que é comum pecar. Estar num ambiente que desagrada ao Senhor não é natural para um cristão. É mais ou menos aquela situação em que a pessoa se converteu, conheceu a Cristo, creu em Cristo, mas algumas coisas têm puxado para fazer coisas erradas ou para estar em ambientes que não edificam, mas a pessoa vai, porque meus parentes estão indo, eu também vou, não vou deixar eles na mão, vou estar lá, meus amigos estão lá, eu vou. Aí chega no ambiente, a coisa lá é bebedice, é azaração, é muitas coisas que não prestam, e o crente começa a se ver e perceber que está fora do aquário, que ali não é o lugar dele. O Espírito Santo estremece, abala as nossas estruturas, para não nos deixar insensíveis à vontade de Deus, ao padrão de Deus. E quando nós falamos sobre a vontade de Deus e o padrão de Deus, isso não deveria e não pode soar como que, está querendo ser santo demais. Está querendo ser santo demais. Baixa a bola aí, irmão. Baixa a bola aí, minha irmã. Meus irmãos, se nós não meditarmos, se nós não refletirmos em poder nos reforçar nos valores e nos princípios, tanto da boa moralidade, quanto da santidade, vida com Deus, então, o que falaremos?
O que nós compartilharemos? Simplesmente os nossos ganhos, ou então as nossas perdas das coisas deste mundo? Sabemos que somos de Deus, porque nós não estamos tão interessados e tão ligados às coisas deste mundo. Desfrutamos delas, faz parte, amém? E agora, com o temor do Senhor, passamos a saber, a desfrutar melhor ainda das coisas que existem e que foram criadas por Deus, só que agora com um grande diferencial. Nós não deixamos que as coisas se tornem mais prazerosas, não nos corrompemos a ponto de idolatrar a esposa, o marido, o filho, o trabalho, o dinheiro, o status de sermos alguém numa sociedade. Nada contra galgarmos e desenvolvermos, mas sou contra se queremos simplesmente sermos célebres em qualquer profissão que seja, por ganância. Não faz sentido. Não faz sentido. Nós precisamos realmente nos quebrantar, nos humilhar e pedir ao Senhor: Senhor, sim, eu sou do Senhor, sei que pertenço ao Senhor, e eu não quero que seja comum as coisas erradas, as coisas que desagradam ao Senhor. E aí vai envolvendo muitas coisas, meus irmãos, muitas coisas. Sim, eu amo a Deus. Ô pastor, por que você está falando disso? Eu amo ao Senhor, eu sei que eu pertenço ao Senhor. Então vamos pensar um pouco se a gente realmente tem amado a Deus? E quando eu estou falando sobre isso, é bíblico. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não seja covarde, não seja mentiroso, não se engane. Você, assim como eu, nós precisamos nos examinar, nos confrontar, pedir ao Senhor: Senhor, examine-me. Será que minha mente tem sido conectada, está ligada à mente de Cristo? Se sim, então eu sei que é natural eu respeitar, eu honrar. Não é novidade, mas me parece que isso está cada vez mais assim, volumoso. O amor de muitos se esfriariam. E como a gente nota isso? Filhos desonrando aos pais. Estou errado? Filhos empeitando, confrontando. Enquanto isso, o mundo está colocando o que na cabeça dos meninos? Você tem que ter sua opinião. Escolha aquilo que você quer fazer, menino. Aí você vê a miséria de um comercial da ReHap, vou deixar bem claro, escancarado, de 2 homens fazendo comercial e um bate-papo, e dizendo assim: deixa a criança escolher o tipo de brinquedo que quer, mesmo que não seja tradicionalmente o costume de um brinquedo de menino, e aquele menino escolhe um brinquedo de menina. Deixa ele colorir, deixa ele ser o que quer ser. A identidade é a pessoa ali pequenininha que vai se desenvolver. Mentira do capeta. Atrapalhada a bagunça que o inimigo vem tentando contra a sociedade. E isso é até natural. Agora é estranho, bizarro, a igreja se aquietar, a igreja assim fica meio... Tá, né? Nós não podemos falar diretamente, porque senão o meu CPF, mais uma vez, registro aqui, eu falo no meu CPF, é o Dermísio Ramiro. Nós não podemos, como cristãos,
nos acovardar. Se a coisa está errada, nós precisamos nos posicionar. E se nós erramos, nós precisamos também nos posicionar. E qual é a posição de quando pecamos? Oh, não, mas isso acontece. Quem não peca, né? Essa é a posição? Não, é se arrepender. E isso não é inédito, isso não é novidade. A grande questão é, será que nós estamos dispostos a nos humilhar? Porque afinal de contas, eu quero alcançar grandezas. Eu quero estar bem na fita, ou no CD, né, no pendrive, sei lá. Esse tipo de sentimento não é um sentimento de Cristo. Não são os padrões ou o valor bíblico. Sabemos que somos de Deus, porque não nos interessamos mais com as coisas que desagradam o nosso Criador. E só podemos saber destas coisas que desagradam o nosso Criador lendo a palavra de Deus. Não somos simplesmente ouvintes, mas somos praticantes. O apóstolo João aqui, ele adentra em detalhes, dizendo assim, se você diz que ama a Deus, que é nascido de Deus, mas não ama seu irmão, como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê? 1 Pedro também trabalha muito sobre isso. E aí a gente vai continuando a fazer um check-up, fazendo uma análise, um autoexame. Será que eu tenho honrado e respeitado os meus pais? Porque isso vai dando consequências maiores ainda. Uma sociedade que não sabe respeitar autoridades. Eu lembro, em meados da década de 90, que ainda existia um certo respeito às autoridades civis. Não sei se os irmãos se recordam, mas eu tenho essa vaga lembrança, eu era novo. Mas eu lembro que existia ainda um certo assim, respeito, um medo, mas também um respeito pelas autoridades. Hoje em dia, nós vemos filmagens da sociedade enfrentando os policiais. Às vezes chega uma advogada, um advogado diante de outra autoridade e peita assim como se fosse utilizando o manual da lei para poder ficar digladiando, para ficar assim, não sei o que, não sei o que. O desrespeito corre solto. Nós vemos desdobramentos, não só da desonra à autoridade civil, mas nós vemos aí aos pais, às autoridades eclesiásticas da igreja, e simplesmente o descaso e o desdém uns com os outros. Uns com os outros. Que amor é esse? Como eu posso dizer que eu sou de Deus, se eu não me exercito, se eu não me dedico, não me consagro nos valores e nos princípios da fé cristã? Eu não queria dizer essa frase, mas vou ter que dizer de novo. Nós não fomos chamados para gostar uns dos outros, nós fomos chamados para amar. E a nossa ligação, a nossa conexão precisa estar entrelaçado nos mesmos sentimentos de Cristo Jesus. É por isso que eu estou aqui nessa noite. É por isso que o Senhor tem nos preservado nessa caminhada. Mas provavelmente, precisamos de um tremor. Porque nós não podemos nos conformar com as coisas deste mundo. Não podemos. Quem tem prazer no pecado, não liga para os bons valores e o conhecimento de Deus.
já estão condenados por si mesmos, por desprezarem a verdade de Deus, por desprezarem o senhorio de Cristo. Ele é Senhor e Salvador. Eu não posso tratar o meu Senhor e Salvador como meu camarada, como aí meu brother. Eu tenho que realmente reverenciá-lo. Vem sutilmente uma brisa, fazendo com que as pessoas queiram uma relação com Deus. É nós. E aí dá aquela desculpa, não, mas é só um estilo de tribo. É só um estilo de comunicação. Oh, meus irmãos, desde que o mundo é mundo, quando uma pessoa respeita uma autoridade, ela se arruma, ela se apruma. Quando uma pessoa realmente ama o cônjuge, o parceiro ou a parceira, ele se esforça para melhorar, para mudar. Não simplesmente para encantar e enganar, mas porque quer fazer algo bom, quer se apresentar melhor. E a gente, diante do nosso Senhor e Salvador, qual tem sido o nosso comportamento, seja em pensamento ou seja em obras? Quem não tem a paz que vem do céu, que excede todo o entendimento e nos dá a razão de viver, ser e agir, acaba vivendo na escravidão do pecado, na cegueira, com os olhos tapados nas trevas. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mundo, ele não fala desprezando a criação de Deus, mas o significado deste mundo tem a ver com as coisas corrompidas. Mundo e os seus derivados que corrompem as pessoas: idolatria, ganância, ceticismo, que é descrença, sensualidade, ódio, vingança, inveja, desprezo, enfim. Estas coisas não deveriam e não são normais para aqueles que estão em Cristo. E alguém que está em Cristo, passe por tentações e momentos difíceis, não se conforma com os pecados, porque se arrepende, porque pede ao Senhor: Senhor, tira isso de mim, tira isso do meu filho, da minha irmã, dos meus irmãos, aquilo que não convém, aquilo que não edifica, que não provém de Ti. Tire, Senhor, em nome de Jesus, vem com misericórdia, porque se sim, sabemos que somos de Deus, então as coisas deste mundo não podem fazer parte do nosso estilo de vida. E aí, nesse caso, nós podemos ter as nossas particularidades, em que homem e mulher, jeitos e gostos, cada um tem o seu. Alguns preferem verde, outros azuis, outros amarelos, rosas, enfim, sobre isso é tranquilo. Mas o que precisamos ser unânimes, ligados, é nos mesmos valores, nos mesmos princípios, na disposição de vivermos para a glória de Deus. Mas quem é você? Quem sou eu? Somos de Deus? Então amemos. Somos de Cristo? Então sejamos sal e luz. Oramos pelos missionários, depositamos no gasofilácio ofertas e dízimos. Nós não podemos nos enganar. As nossas boas obras não compram um pedacinho do céu. Minha vida de pregação, de louvores, não compram o céu. Tão somente em Cristo, por Cristo. E se não for pela graça e misericórdia do Senhor, ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, nada me aproveitará se não for pelo amor,
E este amor não é meu, tem que ser no amor de Cristo, de Deus. Pastor, parece que a coisa está ficando mais, o caldo está ficando mais grosso, está ficando mais, sim, pesado. Não é pesado. Aqueles que se achegam a Cristo podem levar os seus fardos, podem levar até o Senhor o seu jugo, porque Ele nos dá algo mais leve, mais suave. O mundo jaz no maligno, mas há esperança, sim. E eu e você estamos inseridos neste mundo, não para ficar passando perrengue, mas se tivermos que passar dificuldades, que nós não venhamos a murmurar contra Deus. Vamos aprender com Jó, vamos aprender com Salomão, que em vários momentos passou muitas dificuldades, das quais ele mesmo era o causador das consequências dos pecados, mas depois ele atinou, ele refletiu e percebeu que as coisas deste mundo era tudo vaidade, e a melhor coisa da vida era servir, adorar a Deus. Quer comamos, ou bebamos, ou façamos o que quer que seja sim para a glória de Deus. Será que eu tenho vivido assim? Será que eu estou sabendo viver dessa forma? Só notar se o seu coração tem estado grato a Deus. Se nós não temos sido rebeldes e crentes fingidos. E como sabemos que não temos fingido? É simples, se temos obedecido os mandamentos do Senhor. Entendam, muitas das vezes quando aparece na palavra do Senhor, estes guardam os meus mandamentos, está ligado o guardar com a prática, não é simplesmente reter, guardar e ficar ali escondido, é uma questão de possuir, de guardar, mas para ser utilizado, para ser vivenciado. Sabemos que somos de Deus, não porque cantamos, simplesmente, ou porque pregamos. Sabemos que somos de Deus porque a luz dissipou as trevas. As trevas que antes me assediava, que também vem assediado cada um de nós. Mas Deus, quem nos guarda, tem nos livrado do maligno. Ainda que passemos por alguns momentos atribulados, difíceis, não nos precipitamos um abismo maior, porque o nosso Deus tem nos livrado, e Ele tem moldado um caráter renovado em nossas vidas, para que vivamos no presente século, com a disposição dos quais precisamos ter, em santidade ao Senhor. Eu sei que tem coisas que nos atraem neste mundo e que não agradam a Deus. Eu também passo por isso. Mas nós precisamos exercitar. Senhor, me ajude, me livre, me guarde e me capacite. Vamos iluminar e revelar a nossa esperança aos que estão à nossa volta. Não é simplesmente sabermos que somos de Deus e o mundo que se lasque, que o vizinho que se lasque, ainda mais que ele torne a paciência, viu, João? O vizinho ali é exposição, viu, gente? Brincando aqui. Toca um sonzeiro aí, gente do céu, misericórdia. Mas nós precisamos realmente exercitar, Senhor. Toque no coração daquele povão, porque um dia eu estava lá também, não aqui em Montes Claros, mas em São José dos Campos. Não sei se alguém já ouviu falar dos Vale Festes, Vale Rodeio. Chegou a ser o segundo maior do Brasil, só perdia para aquela cidade em São Paulo, Barretos, isso. São José dos Campos chegou a ter um dos maiores Vale Festes de rodeio do Brasil, foi o segundo. E eu fui lá. Se eu contar o testemunho, vocês vão dar risada. Vou fazer só um trechinho aqui, para vocês verem.
Aí, o pastor Helder não é filho de presbítero? Sim, é. Não é filho também de... a minha mãe falecida, mas era professora de escola dominical? Sim. Como que esses pais deixaram esse menino ir para um lugar que não presta? Bom, eles tinham a maneira de educar, e assim educou. Eles traziam os ensinamentos e a gente atinava. Em alguns momentos nós éramos rebeldes, e em alguns momentos eles até permitiam esta rebeldia. Bem, eu me lembro disso como se fosse realmente há 15, 20 anos atrás. Não era como hoje, ontem não. Mas eu me lembro que uma vez eu fui para uma festa na noite do Vale Rodeio, e meu pai não queria me levar, mas me levou, e disse assim: olha, filho, você sabe que você desagrada a mim e a sua mãe. Eu vou me emocionar aqui, vou segurar um pouco. Você sabe que você desagrada a sua mãe e seu pai, principalmente a Deus. Mas vai. Eu tinha uns 14 anos, 15 anos, e fui. Ele me deixou lá perto, entrei lá, encontrei a turminha da escola, e a noite teve o show, e eu fiquei assim, tá, e a bagunça rolou, a brincadeira de moleque mesmo, de meninos, sem grandes gravidades, apesar de que alguns queriam inserir drogas, acontece, e nisso eu sempre me esquivei, mas isso foi num sábado de madrugada, e meu pai falou: não quero nem saber, 9 horas da manhã na EBD. E eu fui com olheira, fui daquele jeito, fui ruinzinho, mas fui. E quando eu entrei no carro do pai, falei: pai, o senhor tem toda a razão, não valeu de nada eu ter passado essa noite neste lugar. E eu era daqueles que eram agitadores, de fazer o movimento para conduzir a bagunça, a festa, a zoeira. Com o tempo, aquilo lá era pequenos lampejos de que: miseráveis, você não vai viver para a glória deste mundo, não. Você vai viver para a glória do meu nome. Era aquele menino que não, de modo algum, teria chamado para o ministério. De modo algum. Alguns dão risada que na própria igreja, que eu nasci no hospital, né, mas dentro da igreja onde eu fui crescido desde bebê, eu era tão atentado que chamava assim: quem vai dar conta desse capetinho aí? Desse jeito, dentro da igreja. Quem que consegue aguentar esse capeta desse jeito? Misericórdia, eu sei. Mas eu era atentado mesmo. Bagunceiro que só. Eita lasqueira. Quando eu olhei os bancos dessa igreja, eu falei: se eu tivesse a infância aqui, uou, eu e o Breguinha, né? O Brega, quem conhece o Lucas Brega. Ia ser difícil. Mas algo foi sendo desenvolvido. O temor do Senhor. O temor do Senhor. Mudança, transformação. E existem muitas coisas a serem lapidadas na minha vida, e eu acredito que na vida de todos os irmãos. Muitas coisas precisam ser cortadas, outras podadas para desenvolvimento. Mas a verdade é que nós não ficamos insensíveis e desativados a vivermos para a glória de Deus. Sabemos que somos de Deus, então vivemos para a glória do Senhor. E nós não buscamos glórias, aplausos, méritos para as coisas deste mundo. E pasmem, muitos pregadores e músicos cristãos, se é que assim são, infelizmente, vêm se perdendo. Porque ficam assim, entusiasmados demais com todo aquela fama, aquele requinte, aquele glamour, aquela questão: nossa, ele sim, aquele lá é, aquela lá é. E quando se vê, não estão mais vivendo para a glória do Senhor, estão se contaminando com as coisas deste mundo. Colossenses 1,13 diz:
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A ação divina foi de nos tirar do império das trevas. Sabemos que somos de Deus. E por fim, porque Ele nos transportou, nos resgatou. Você sabe do que o Senhor Cristo te resgatou? De onde Ele te tirou? Deus te tirou dos grilhões do pecado. Te livrou da morte eterna, no sentido de estarem totalmente, completamente afastado da presença de Deus. E isso será agonia total, será sofrimento eterno. Sabemos que Ele nos resgatou, porque as mazelas que antes nos contaminavam, que nos embaraçavam, que nos bagunçavam, já não pertence mais à nossa mente, porque endireitamos as nossas veredas no caminho do Senhor, e não fazemos isso meramente ou propriamente com as nossas forças. O nosso Senhor tem nos suprido, Ele tem nos dado discernimento, é Ele quem efetua em nós tanto o agir como o realizar, de modo que nós não somos ventrílocos nas mãos de Deus, e isso é algo divino. Eu não sei explicar em detalhes, mas eu só sei que eu dou glórias a Deus, porque é Ele que tem me ajustado, é Ele quem tem trabalhado em nossas vidas. Ele nos deu nova esperança, esperança essa inabalável, que carrega a garantia pelo sangue de Cristo Jesus, que tem todo o poder para curar, libertar e salvar. Uma nova mente, uma nova atitude, transformada para o bem, para a glória do nosso Deus. Ele nos transportou para o reino de Cristo, reino de amor e de paz, pureza e santidade, verdadeira vida e vida em abundância. Vida essa que é renovadora todos os dias. Ainda que existam alguns que tentam assaltar a nossa paz e perturbar a nossa ordem de vivermos em conformidade ao nosso Deus, ainda que existam alguns que tentam nos assaltar, sejam inimigos físicos ou sejam inimigos espirituais, nós permanecemos, perseveramos, prevalecemos, porque o nosso Deus vem trabalhado em nossas vidas. Aquele que começou boa obra há de completá-la, porque Ele é fiel. Ele é fiel, o nosso Senhor é fiel. Chegando ao fim, meus irmãos, devemos nos lembrar que há uma ardente expectativa da criação que aguarda a revelação dos filhos de Deus, com a esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 19 e 21. Será que nós estamos no lugar certo? E sendo aquilo que somos chamados para ser, filhos de Deus? Lembrem-se, nós não somos aqueles que amam as coisas deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, não compactuamos, não concordamos com as coisas erradas deste mundo, e por isso fazemos a diferença. Fazemos a diferença dentro de nossas casas, fazemos a diferença no nosso local de trabalho. Não temos vergonha de sermos cristãos, ainda que, de repente, venha ter o perigo de perder o emprego. Ah não, pastor, não entra nisso não, pastor. Eu estou bem na fita, estou tranquilo. Meus irmãos, se nós procurarmos viver meramente um padrão que se conforma, que se adeque às coisas deste mundo,
omitindo a nossa vida cristã, grande coisa errada há. Saiba que não tem sido filho de Deus, filha de Deus. Nós não podemos ter vergonha do nosso Senhor e Salvador. E precisamos também apresentar a nuvem de testemunha que nos cercam, de que nós, sim, somos imperfeitos, mas buscamos a perfeição em Cristo Jesus. Porque quando Ele voltar, então seremos como Ele é. Seremos transformados. Essa esperança e essa expectativa deve realmente nos animar. Deve realmente nos alegrar. Isso coloca em ordem nossos corações, nossas vidas. Repele todo o mau cheiro deste mundo tenebroso, toda a bagunça de enganação que Satanás intenta contra os filhos de Deus. Em Cristo Jesus, a escravidão do pecado é quebrada. Somos luz e esperança em tempos de escuridão e desespero. Seja de Deus, esteja em Deus verdadeiramente, pois Ele nos resgatou em Cristo Jesus para boas obras. Sabemos que somos de Deus e que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Cristo, reino de amor, reino de luz. Que o Senhor nos capacite, que a palavra desta noite nos impulsione a não somente cooperar com os missionários, mas sermos filhos de Deus dentro de nossas casas e nos locais aonde temos chegado. Quando eu digo isso, meus irmãos, eu também falo para mim. Eu reflito, eu peço a Deus, porque de fato é tremendo estar na presença do Senhor. Amém? Vamos curvar nossas cabeças neste momento? Santo Deus, amado Pai, a Tua palavra, ó Deus, é um instrumento, ó Deus, a orientação que nós precisamos continuamente em nossas vidas. Nos guie, ó Deus, nos ilumine a todo entendimento, que possamos de fato viver a Tua palavra. Sabemos que somos do Senhor, porque temos tido novidade de vida, amamos, servimos, ajudamos, obedecemos, respeitamos, vivemos em santificação, não meramente nos nossos gostos, mas nos valores, no padrão do Senhor. Não queremos, ó Deus, sermos meios crentes. Não queremos, ó Pai, em nome de Jesus, sermos falsos cristãos. Por isso, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos santifique. No nome do Senhor Jesus, porque queremos glorificar, testemunhar a transformação de vida. Teu nome seja exaltado, glorificado por nossas vidas. Que o conjunto desta igreja venha somar com todo o povo de Deus, que se chama pelo seu nome, que se humilha e que vive para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus nos abençoe, igreja.